que a gente preparou aí pra você sobre o chip da beleza. Você conhece? Sabe o que é? Não? Então pode mandar mensagem, pergunta pra gente pelo 9411-7777. Tem muitas mulheres aí que vêm adotando aí esse método contraceptivo, que é o implante hormonal, mais conhecido também como chip da beleza. Esse chip possui um efeito contraceptivo e interrompe a menstruação, mas vem ganhando espaço nos últimos tempos devido à sua função estética também, que eu também não sabia, mas vou já esclarecer as minhas dúvidas aí. Bora ver. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 apontam que mais de 80% das brasileiras utilizam algum método contraceptivo. Mais do que não engravidar em um período indesejado, as mulheres também buscam estar com os cuidados com a estética em dias. É por isso que o chamado chip da beleza tem ganhado destaque com o público feminino. Esse implante hormonal possui efeito contraceptivo, interrompe a menstruação, mas o destaque aqui é para a função estética. O método apresenta resultados positivos no auxílio da perda de gordura corporal e ganho de massa muscular. No entanto, o chip da beleza ainda não é uma unanimidade entre médicos e especialistas, que alertam para o perigo de usá-lo somente para fins estéticos, já que podem causar diversos efeitos colaterais. A influenciadora digital Ná Cardoso não teve uma experiência agradável com o método. É o que ela destaca em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Até que, um pouco tempo depois, um mês depois mais ou menos, comecei o quê? Minha pele sempre foi seca. Nunca contei pra vocês, minha pele sempre foi seca, 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 da ponta de não nem poder fazer natação, porque minha pele era seca, eu sempre tive rinite e tal. Do nada, minha pele começou a ficar cebosa. Aqui a testa, assim, começou a brilhar. Aí minha pele começou... Eu senti uma coisa diferente. Eu fiquei, doutora, minha pele tá ficando um pouco... Ela, não, é normal, porque daqui a pouco ela vai ficar super radiante, super isso, super aquilo. Beleza, né? Se minha médica tá falando, se minha médica está falando que vai ser a melhor coisa pra mim, bora aí, né? Confiei, entreguei a minha vida pra ela. E aí começou o quê? Espinha, muita espinha, gente, acne. E eu nunca tive problema de acne, assim, na adolescência. Até hoje, tem uma espinhazinha aqui, um negocinho ali. Mas começou a estourar na bochecha, tipo, lugares, assim, muito específicos que eu não tinha, ou até a quantidade, ou até inflamada, muito inflamada. Eu tenho fotos. Olha só. Minha pele começou a ficar assim, isso é um dia que eu tirei, porque eu não conseguia nem tirar a foto, que eu comecei a ficar muito mal com aquilo. Ela ainda relata surgimento de celulites e ainda queda de cabelos. Meu cabelo caía uma peruca. Juro, eu não tô... Olha essa foto. Aquelas que brincavam só pra dar uma descontraída, né? Mas, gente, era um absurdo. Eu lavava o cabelo. Não é que saía um cabelinho, um tufinho, saía, tipo, penca de cabelo. E eu olhava aquilo, eu colocava na parede, eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, assim? Gente, esse depoimento da amiga amiga da Vitória, aqui, amiguíssima da Vitória. Mas hoje a gente conversa com a ginecologista e obstetra Nayana Okazaki, né? Que vai esclarecer pra gente algumas dúvidas sobre o chip da beleza, como um método contraceptivo, mas também como algo de, como é, Júnior? De estética, né? Vamos ver. Bom dia, Nayana. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Nosso áudio prazer. tá okay? Prazer receber você aqui hoje para a gente estar conversando sobre esse chip da beleza, né? Muitas mulheres hoje em dia vêm procurando, eu acredito que mais a praticidade, né? A respeito desses métodos contraceptivos. Mas eu queria que você iniciasse falando para a gente o que é esse chip da beleza. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que não sabem nem o que é esse chip da beleza. Bom, realmente é um tema muito polêmico, ele gera muitas dúvidas, né? Por um lado, nós temos aí várias influenciadoras que gostam desse resultado, de um pouco de definição muscular, né? Ganho de massa magra. E por outro, nós vemos aí queixas, né? Como, por exemplo, essa acne e tudo. E nesse mesmo lado, nós também temos algumas críticas das sociedades médicas com o uso desse chip para fins estéticos, no sentido de que há uma contraindicação nesse sentido. Então, na verdade, as pessoas chamam chip da beleza. Na verdade, é um termo inadequado, né? Um termo popular para o uso desse implante, porque, na verdade, ele é um implante hormonal. Né? Nós estamos falando basicamente do implante de gestrinona. Gestrinona é um hormônio sintético, então ele não é produzido pelo nosso corpo, né? E esse hormônio, ele tem uma ação
antiestrogênica. Para quem não sabia, esse hormônio ele é muito utilizado em algumas patologias ginecológicas, como, por exemplo, endometriose, né, adenomiose, que traz dores pélvicas para as pacientes, né, pelo seu efeito antiestrogênico. O efeito androgênico, ele aumenta a testosterona, né, no corpo feminino, aquele hormônio masculino no corpo feminino. Então, são esses efeitos que, por um lado, agradam, né, trazem os fins estéticos, né, que é a definição, aumento de massa muscular, e também pode aumentar a libido, inclusive. E, por outro lado, nós também temos os efeitos indesejados da ação androgênica, né, que é a piora da pele, acne, aumento da oleosidade, que é a seborreia, pode haver a queda de cabelo, aquela queda assim mais central, que é a chamada alopécia androgenética, parecida com a do homem, né? E menos frequentemente podem ser observados alguns efeitos como aumento do clitóris, né, feminino, pode aumentar um pouco, e também mudança no timbre da voz, a voz ela fica um pouco mais grossa, entendeu? E esses dois últimos efeitos, eles são irreversíveis, né? Então, é importante frisar isso. Além disso, pode ter alteração das enzimas hepáticas, né? Que depende da paciente se ela for mais suscetível à alteração, um problema hepático, e alteração de níveis de colesterol. Então, a indicação desse medicamento, ela deve ser muito precisa, não é toda mulher que pode utilizar, e é muito importante que todos esses efeitos colaterais sejam descritos, né, e relatados para o paciente. Doutora, mas por que a mulher procura esse meio de contraceptivo, né? Realmente é pela praticidade de não estar tomando o remédio anticoncepcional todos os dias? Ou pode ser por alguma outra doença correlacionada somente para mulheres, que foi criado esse chip, esse hormônio específico? Esse implante, ele foi utilizado inicialmente para tratamento de endometriose. Doutora, repita novamente que falhou. Tornou-se popular para os estéticos. Doutora, falhou um pouquinho o começo do que você estava falando. Repita novamente. Ele foi basicamente criado para tratamento de endometriose, né, e adenomiose e mioma, por exemplo. Né? E aí ele foi também utilizado para fins estéticos, já que ele tinha também esse resultado. Porém, o grande problema, Stephanie, é que ele não tem estudos robustos de segurança e as doses corretas para esses fins estéticos, né? Então, esses estudos grandes e principalmente de farmacovigilância, eles não foram ainda utilizados e ainda não estão bem estabelecidos para o seu uso nessa prática estética, esse uso em massa, que é o que está acontecendo, né? E aí ele tem sido utilizado de uma forma mais extensa pela população feminina por conta desse resultado estético que ele traz, né? E aí a grande crítica das sociedades médicas, que há necessidade de uma dose mais pré-estabelecida, de saber quais são esses efeitos a longo prazo em uma população maior, algo que não está bem descrito ainda na literatura. Então, essa é a grande crítica. Ele não é proibido o seu uso, mas essa é a grande crítica. E uma outra coisa que é importante observar, Stephanie, é que esse método, ele não está bem documentado na literatura. Isso seria necessário muitos estudos em uma população maior para garantir a certeza de que esse sim é um método contraceptivo. Então, para esse sentido, ele não ainda está bem estabelecido. Olha só. Existem métodos muito mais importantes, né? Existem métodos muito mais consagrados na literatura que podem ser utilizados para fins contraceptivos e que são de longa duração, como, por exemplo, os DIUs, tanto o DIU de cobre como os DIUs que contêm liberação de hormônio. Existem implantes que são liberados para uso para este fim, que são os implantes de etonogestrel, que duram 3 anos. Enfim, hoje eu acho que o grande lance do momento aí é o fato dele ter esse apelo estético mesmo. Que, na verdade, as pessoas costumam trazer sempre para esse apelo mais estético, né, doutora? É impressionante. Mas, doutora, quem pode estar utilizando esse implante? É qualquer mulher? Qual a faixa etária também das mulheres que podem estar utilizando esse implante? Já que ele já foi até mais tirado dessa parte
curativa, né, para quem tem endometriose e tudo mais, e trazendo mais para esse lado da beleza, que não é o objetivo dele, né? E também queria que você ressaltasse que esse implante não além de não ser um método contraceptivo, também não é um método contra doenças sexuais, né? Que a gente também gostaria que você frisasse isso. Isso mesmo. Esse implante, ele tem um grande potencial contraceptivo, tá, Stephanie? Que fique claro. Ele tem um grande potencial contraceptivo, porque ele é anovulatório, ele acaba sendo anovulatório, né? Mas, por falta de estudos que garantem essa contracepção, não dá para a gente bater o martelo e garantir, né? A gente não tem bula para isso, não existe uma bula que garanta essa contracepção. Ah, entendi. Outra coisa que você me perguntou entende? Ele tem um potencial grande de contracepção. Por isso que as pessoas utilizam como contraceptivo. Ah, certo. Mas não existem estudos robustos que garantam a sua eficácia contraceptiva, como existe, como por exemplo, os DIUs, entendeu? Nos outros métodos mais consagrados. Mas ele tem um bom potencial contraceptivo. Uma outra coisa é que você perguntou, pacientes de qualquer idade podem utilizar, inclusive é utilizado para reposição hormonal na pós-menopausa. Porém, não é qualquer paciente que pode, como a gente já conversou. Quem não pode utilizar? Aquelas que têm tendência à acne, a queda de cabelo, pacientes hipertensas, diabéticas, que possuem doenças hepáticas, né, que tem algum problema no fígado, distúrbios de coagulação. Então, existe aí uma grande quantidade de obesos também não podem utilizar acima do peso. Esse hormônio, ele é anabólico. Então, ele assim, as pessoas acreditam que pode haver uma perda de peso com ele, porém, dependendo de como é a alimentação daquela paciente ou a prática de atividade física, às vezes ela pode ter a massa magra e também aí acrescentar um pouco de peso além do que ela consegue fazer na alimentação. Então, precisa ser uma paciente realmente muito bem selecionada. Entendi. Doutora, você frisou aí a respeito do uso também desse implante para mulheres pós-menopausa, mas também pode estar utilizando esse implante mulheres que estão entrando na menopausa? Teoricamente, sim, principalmente para aquelas mulheres que têm alguma patologia uterina, como, por exemplo, a adenomiose, né? Então, elas beneficiariam, apesar de existir outros medicamentos que têm mais fundamento na literatura para uso, sim, mas tem que ser uma paciente saudável, né? O período da pós-menopausa é um período que já está associado ao aumento do colesterol, porque a gente perde a proteção estrogênica, o estrogênio protege a gente da elevação do colesterol, do LDL, né? Então, quando você usa uma droga antiestrogênica e androgênica, você vai expor essa paciente a maior risco cardiovascular, né? E principalmente ao risco androgênico. Então, tem que ser uma paciente bem selecionada mesmo. Ela tem que se alimentar bem, tem que ser praticante de atividade física. E é nesse sentido que as sociedades médicas não veem com bons olhos o uso dessa medicação, porque, como em toda profissão, tem gente que faz mau uso dela, né? Que utiliza em doses muito altas ou que associa com a própria testosterona, potencializando ainda mais tanto os efeitos benéficos, como também os efeitos colaterais dessa medicação. Então, tudo deve ser feito de uma forma comprometida com o paciente, principalmente comprometida com a saúde do paciente. Então, quem procura essa medicação deve ficar atento ao bom profissional, pois não é uma medicação de exceção, não é uma medicação da nossa rotina médica. Ficou claro, Stephanie? Sim, doutora, ficou muito claro. A gente teve algumas falhas aí na comunicação, mas ficou claro sim. E eu lhe agradeço muito pela sua participação aqui junto com a gente. Um prazer enorme, doutora, receber você hoje aqui, esclarecendo algumas dúvidas sobre esse implante hormonal, né? Na verdade, hoje em dia, muitas mulheres caiu a conexão dela? Caiu a conexão da doutora. Mas eu espero que ela possa retornar novamente ao nosso programa para a gente estar conversando ainda mais sobre outros assuntos relacionados aí ao nosso mundo feminino, né? Olha o Instagram da doutora, Nayana Okazaki, tá? Nayana Okazaki.